Bora lá para a nossa última área para revisar, que é a área do círculo. A gente tem algumas coisas para lembrar do círculo. Primeiro, tá vendo ali o círculo? Eu tenho com o centro O e um raio R. Duas coisas interessantes que a gente precisa lembrar. O raio é a distância do centro até a borda, certo? Mas, se eu quiser o diâmetro, o que é o diâmetro? Não era para estar com a caneta azul, Tiago. Diâmetro, a gente reconhece como sendo o dobro do raio. Então, eu vou desenhar um diâmetro aqui, ó. Tomara que fique no centro certinho. Certo? Isso aqui é um diâmetro. Ele atravessa, vai de um lado ao outro do círculo, passando pelo centro. Tá ok? Outra coisa que também a gente precisa reconhecer, a área do círculo é essa parte, ou o círculo na verdade, o círculo é essa parte interna todinha. Mas nós temos uma borda, certo? Que aí, quando nós somamos os lados de um polígono, nós estamos calculando o perímetro. O perímetro do círculo seria o que nós chamamos de circunferência. É como se aquela linha preta eu cortasse e esticasse ela. Isso aqui seria a circunferência. Como é que nós calculamos a circunferência de um círculo? A fórmula 2πr. Ó, entreguei duas fórmulas da revisão já. Beleza? Mas aí, como é que nós vamos calcular a área desse círculo? Olha só a ideia que nós podemos fazer. Imagina que nós vamos dividir esse círculo em várias fatias. Aquela pizza que você gosta, né? Vou cortar em várias fatias, tá? Toda ela, todo o círculo. E aí, eu vou começar a rearranjar essas fatias. Deixa eu ver se eu... Mais ou menos. Ó, primeira fatia. A segunda fatia está bem aqui. Terceira fatia bem aqui. A quarta fatia bem aqui. E assim por diante. Deixa eu tentar fazer o máximo aqui. Você está percebendo que eu estou tentando preocupar que as bordinhas lá em cima e embaixo também, né? Fiquem meio redondinhas. Porque, na verdade, o círculo ele tem essa curvatura, né? Só que você vai percebendo, a parte final, ela vai ficar assim, ó. Ó. Então, aqui desse lado esquerdo ficou com essa inclinação e do lado direito fica com essa aqui. Quanto mais fatias eu fizer, mais essas fatias vão se parecer com triângulos e mais essa figura final vai parecer com um paralelogramo, certo? E aí, Tiago, como é que seria então? Eu sei calcular a área do paralelogramo. Essa base daqui de baixo, ela é composta pelas bordas, né? Tá vendo os redondinhos? As bordas da circunferência, do círculo, perdão. E outra parte lá para cima. Então quer dizer que eu estou aproveitando de toda a circunferência do círculo para compor esses dois lados do paralelogramo. Então, na verdade, isso aqui vai ser, essa parte de baixo, vai ser a metade da circunferência. A metade é 2πr, então isso vai ser a metade. E cadê a outra metade da circunferência? Está lá em cima. E essa altura aqui, Tiago, desse paralelogramo, se você for perceber, é exatamente o valor do raio. Ah, então beleza. Vou fazer a área do paralelogramo para saber a área do círculo. Base, vou colocar bem aqui, né? Base vezes altura. Beleza? Cortei esse 2 com esse 2. Então a área vai ficar π vezes R, πr quadrado. Essa aqui é a área do círculo. Somente isso. Outra coisa que a gente pode revisar de círculo, o círculo normalmente ele é mais enjoado. Deixa eu tirar essa dedução aqui. Ela é interessante, mas não é necessária mais. Duas coisas que são interessantes. Primeiro, é se nós não tivermos o círculo inteiro. Então imagina que eu tenho um círculo e eu não vou ter todo ele.
Eu tenho só uma parte. Então, tá, isso vai ser um ângulo alfa. Qual é a área desse setor circular? É o que a gente chama aqui, olha, setor circular. A gente faz uma regra de 3. Ó, aquele ângulo interno lá é 360 graus. Então você faz assim, olha, 360 graus, ou seja, quando tem o ângulo inteiro, é uma regra de 3, Thiago. Isso me dá uma área de πr². E quando eu tiver aquele ângulo alfa, eu vou ter x. Tá? Você faz essa regra de 3, dá certinho, você calcula a área daquele setor circular. Certo? Uma simples regra de 3. Tem uma outra situação. É quando você tem o que nós chamamos de coroa. O que é uma coroa? Então temos um círculo. Coroa é justamente isso aqui, ó. Essa rosquinha, né? Como é que a gente calcula a área disso? Também é fácil. Se, por exemplo, eu tenho essa área interna com um raio Rzinho e essa maior um Rzão, é só você calcular a área maior e subtrair da área menor. Viu a lógica? A área maior menos a área menor. Tá? Mas, Thiago, a área menor é um vazio. É justamente por isso que a gente está subtraindo. Então não esqueça dessas coisas. Então iria ficar o quê? A área do setor da coroa, na verdade. Da coroa. Vai ficar πr² menos πrzinho². Seria essa aqui a ideia. Bora finalizar então agora aqui com um exemplo. Olha, determine a área do círculo sobre as seguintes condições. 11 decímetros. Olha só essa letra A. 11 decímetros. Então deixa eu desenhar aqui esse nosso círculo com 11 decímetros de raio. Fácil, né? A área é πr². Π vezes r². 11 ao quadrado é 121. Então deu 121 π decímetros quadrados. Não vou substituir π. A não ser que pedisse, né? Muito bem. E a segunda, a letra B? A letra B é sua. Olha o que ele quer. Ele quer a medida do círculo, a área do círculo, cuja medida do diâmetro é 22 metros. Deixa eu aqui dar uma dica. Então tá aqui o seu círculo, né? Esse aqui não é meu, esse aqui é seu. Mas ele diz que o diâmetro agora é 22 metros. Certo? E agora? Como calcular a área desse círculo? Eu tenho certeza que você sabe fazer isso. Olha a letra C, que é minha. O círculo tem 32 π centímetros de perímetro. Tá bom, é um círculo mais uma vez. Só que agora ele diz que toda essa borda tem 32 π centímetros de perímetro. Ou seja, o perímetro, o que é o perímetro do círculo? É a circunferência, que é 2πr. Ele diz que é 32 π, isso. Então, 32π é esse perímetro, que é a circunferência, 2π vezes r. Cortou esse π com esse π, esse 2 vai passar dividindo e o raio desse 32 metros, né? 32 π centímetros, perdão. Então, quer dizer que se a área tem, se o perímetro está em centímetro, a circunferência, o raio também. Então, tá certo. Então, aqui a área πr². Já descobri a área ali, que é 16, então só trocar e ir para o abraço. Sem problema, né? 16 ao quadrado vezes π. Deixa em função de π. Última. Sabe-se que o tampo da mesa mostrado na figura é composto de duas tábuas retangulares, cada qual com 0,35 metros de largura, e dois semicírculos, cada um com 80 metros, 0,8 metros de diâmetro. Nessas condições, qual a área da superfície do tampo dessa mesa? Ele quer que use o π, sendo 3,14. Deixa eu logo trocar esses valores aqui. Ele diz que tem 80 centímetros de diâmetro, esse tampo aqui, tá? Ou 0,8 metro. E diz que tem 0,35 de largura. Então daqui para cá é 0,35 metros, tá? Tudo em metro.
Beleza. Bom, sem querer, a gente tem um retângulo inteiro. Eu junto esses dois retângulos para dar um inteiro de 0,35 com 0,8. Deu para perceber? Já vou calcular aqui mesmo essa área do retângulo, tá? Vou colocar a área do retângulo. Então, base vezes altura. Correto? Isso aqui vai dar 0,28 metros quadrados. Muito bem. E agora eu posso calcular a área do círculo, porque se eu juntar aqueles dois semicírculos, eles vão dar um de 0,8 metros de diâmetro. Mas eu quero, né? Eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Então a área do círculo vai ficar π vezes r ao quadrado. Ele disse para usar o π sendo 0,14. Aqui deu 0,16. Então a área do círculo vai dar... Aqui deu 0,5024 metros quadrados. Tá bom, mas a área do tampo é a soma de tudo isso. Então tá bom. Então tá ali a área total, né? Vai dar a área do retângulo mais a área do círculo. A área do retângulo é 0,28. A área do círculo 0,5024. Bom, como o π está com duas casas decimais, né, que ele pediu para usar 3,14, eu vou usar só duas casas decimais aqui também. Ou seja, esse 2 e esse 4 eles vão embora. Então ficou 0,78 metros quadrados. Pô, que joia. Boa revisão. Se divirta lá com as questões do Google Classroom. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço para vocês.